Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana. Então, nós vamos continuar a parte que a gente tinha parado. Lembra? Eu falei? Então, o tema é casar no convênio. Nós tínhamos parado na parte do casamento de Isaac. Isaac casa, então, com Rebeca. Lembra do convênio que eu falei para vocês que o Senhor ele fez um convênio com Abraão? E aí, então, ele fala, né? Ele faz o mesmo convênio que ele fez com Abraão, ele faz então aqui com Isaac. Então, aqui em Gênesis 26, o versículo 3 e o versículo 4, então ele vai fazer o mesmo convênio que ele fez com Abraão. Então, ele faz com Isaac, né? O mesmo convênio, então, ele como se ele estivesse confirmando. Então, versículo 3, ele fala o seguinte: peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Então, ele aqui confirma, né, o mesmo convênio que ele fez com Abraão, ele faz com Isaac. Aí, lembra do que eu falei para vocês? Gente, gravem esse nome, Labão, que a gente vai tratar dele mais à frente. Então, Labão, na verdade, né, Labão, ele é irmão de Rebeca. E aí chega o tempo para o casamento de Jacó. Lembrando que Rebeca, ela tem 2 filhos, né, 2 gêmeos, né, que é Esaú e Jacó. Gente, dá outro vídeo a história deles em relação a isso, tá bom? E a importância também do casamento. Então, já entra aqui a importância do casamento no convênio. Aí chega a hora, então, de Jacó casar. E a Isaac manda que Jacó vá até a casa dos seus parentes, que são os parentes, então, da sua mãe, que porventura são os seus parentes também, né? Que são os filhos do seu irmão, descendências do seu irmão. Então, ele vai até a casa de Labão. Quando ele chega lá, ele vê Raquel. Antes dele chegar lá, então, ele vê Raquel e ele se apaixona por Raquel. Vou falar para vocês, assunto para um outro vídeo, que eu também amo falar sobre essa história. Mas vamos nos apegar apenas à parte do casamento do convênio. Então, Jacó, ele também casa-se no convênio. Então, ele casa na família. Ele casa primeiro com a sua irmã, Lia, e depois ele casa também com Raquel. Então, ele casa-se também no convênio, tá bom? E para que nós possamos, então, né, continuar entendendo essa parte do casamento no convênio, nós vamos, então, para a parte de Ruth, a última história que nós vamos falar aqui sobre a parte do casamento no convênio. Então, todos conhecem a história de Ruth. Gente, eu tô me segurando para não falar as mesmas palavras, para não parecer repetitiva, mas dá outro vídeo também a história de Ruth. Ela, então, é viúva de um dos filhos de Noemi. Então, ela volta, ela fica, né, ao lado da sogra, e elas voltam, então, para a terra dos seus, onde estão os parentes de Noemi. E Ruth, ela é uma mulher, né, formosa, uma mulher formidável. Então, enquanto ela está lá trabalhando para levar alimento, para ajudar a sua sogra, Boaz, ele vê Ruth. Então, ele fica assim, extremamente encantado com Ruth. E Ruth, por sua vez, não conhece, não sabe. Então, quando Noemi sabe, né, que Ruth conhece Boaz, ela fala, então, para Ruth. Aqui, então, capítulo 2 de Ruth, tá bom? Versículo 20. Somente o versículo 20. Ele fala o seguinte: e então Noemi disse à sua nora:
Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Nossa, outra palavra difícil. Gente, o que é a palavra remidor? Então, na lei, então, o que é remidor? É aquela pessoa que redime, né? Ele remir, ele redime. Então, na antiga lei de Moisés, estipulou-se, então, lembra que é para suscitar descendência para a família de Abraão, lembra o convênio que o Senhor fez. Mas antes disso, o mesmo convênio que o próprio Salvador, na verdade, o próprio Senhor, ele faz, na verdade, o mesmo convênio que o Senhor faz com Abraão, ele faz com Jacó, ele faz com Isaac, ele faz com Jacó também. Essa parte eu não tinha falado para vocês, então ele faz o mesmo convênio. Lá já falamos sobre ele no vídeo que fala sobre o dízimo, então é o capítulo 28, o mesmo convênio o Senhor também faz com Jacó, tá bom? E aí, voltando para a história de Ruth, quando Noemi, ela fala que Boaz é um de seus remidores, então já entendemos que o remidor é aquela pessoa que redime, né, que redime. O que acontecia, né, em relação a isso na lei de Moisés? Moisés, então, estipulou, no caso, para suscitar descendência, quando um homem ele casasse com uma mulher, se ele morresse sem suscitar descendência, a viúva teria que casar com o seu irmão, e aí suscitaria descendência para o seu irmão, tá bom? E os 2 filhos de Noemi haviam morrido, precisava, né? Então, como é que Ruth casaria com um deles? Então, Boaz era um desses remidores, ela entendia. Então, quando Boaz sabe de quem ela é, né? Que ela é a nora e que ela estava junto com Noemi, que ela havia aceito, então, a religião. Então, ele casa-se com ela, ele casa-se com Ruth. Gente, a história de Ruth é uma história que... na verdade, eu amo as histórias do Velho Testamento. Então, eu vou sempre falar, gente, eu amo essa parte, realmente eu amo a história de Ruth também. E Ruth, ela tem um filho com Boaz, o nome desse filho é Obed. E de Obed nasce Jessé, que é pai de Davi. Davi, então, vocês sabem, né? O rei Davi. Que Jesus Cristo, então, é da descendência de Davi. Algo que eu gostaria que vocês de citar, então, para vocês, né? A importância tanto para eles em relação ao casamento no convênio, e Jesus Cristo viria, então, dessa descendência, tá bom? E passando, então, para a parte do casamento, né? Então, já entendemos sobre a parte quando nós nos tornamos, então, parte da casa de Abraão, da casa de Israel, né? Então, quando nós nos batizamos. E relacionado ao casamento, né? Então, o que é o casar no convênio hoje, né? Como que nós fazemos isso, então? Hoje, né, seguindo, então, se nós, quando nós somos batizados, nós nos tornamos irmãos, seguindo, então, essa métrica, né, essa explicação, somos irmãos. Mas, então, casar no convênio nós casamos nos templos, né, nós casamos nos templos, fazemos, então, um convênio, com um convênio sagrado, e a promessa de que nós recebemos é que seremos, então, merecedores e herdaremos todas as bênçãos que foram prometidas para Abraão, Isaac e Jacó. Elas também são confirmadas para nós, desde que nós sejamos, então, fiéis. Lembra que o convênio é estipulado entre Deus e um grupo, uma pessoa, um grupo de pessoas, desde que nós obedeçamos a nossa parte no convênio, então nós receberemos as bênçãos. Então, as bênçãos da vida eterna. E para que nós possamos receber, então, fizemos esses convênios no templo, sendo fiéis ao Senhor, obedecendo a Ele, seguindo os seus mandamentos, recebemos a promessa, então, de que seremos eternos. Então, voltaremos, então,
a presença de Deus, tá? E a pergunta que eu gostaria de deixar para que vocês pudessem ponderar, né? Então, depois que nós fazemos os convênios, né, tanto o convênio do batismo como o convênio do casamento, como que nós, como família, poderemos então continuar permanecendo fiéis para que nós possamos voltar à presença de Deus. Então, ponderem sobre isso. Escrevam aqui também alguns exemplos do que nós podemos fazer para continuar neste caminho do convênio. Tá bom, gente?